és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, não me partireis a minha mão. Isso aqui é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que era muito rica, uma igreja muito bonita, mas o povo daquela igreja era morno. Quando a gente fala morno, parece uma coisa aconchegante. Morno. Não parece uma coisa assim quentinha, parece uma coisa boa. Ou como não tem frio, você vai tomar banho com a água morna. É uma coisa boa. Mas se tratando da igreja, falar que a igreja é morna já é problema. E por quê? Porque Deus diz na sua palavra que tem que ser sim, sim ou não, não. Então não pode ser meio termo, você não pode ser meio termo. Ou você é crente, ou você é cego, ou você não é. Porque morno não tem como você ficar. Morno você não vai subir, você vai permanecer no mesmo lugar que você está. E aquela igreja é como as igrejas de hoje. Porque são igrejas que têm uma boa estrutura, que tem um bom som, que tem uns cantores famosos, que tem ali um ar-condicionado, talvez ventiladores, que tem ali uma boa estrutura. Mas falta o que é mais importante, que é a presença de Deus. Porque não adianta você ter uma igreja cheia. Pode ser, é bom ter uma igreja cheia, sim, mas o que adianta a igreja estar lotada? E dessas 100 pessoas que tem aqui na igreja, me tirar um para dizer que subiu. Isso não agrada a Deus. Quantidade não agrada a Deus. Não adianta ter muita gente e não prestar ajuda, porque às vezes a gente vem para o culto e pensa assim, eu vou para ver o que Deus tem para mim. Mas a gente não vem e diz, hoje eu vou ofertar ao Senhor. Hoje eu vou entregar o meu melhor louvor, minha melhor oração, para o Senhor. A gente vem pensando no que o Senhor tem para a gente. E essa igreja de Laodiceia, ela estava assim, tão segura de si, que ela achava que não precisava mais de nada. Ela tinha tudo, tinha bens, riqueza. Aqui diz, como dizeis, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí aqui, o orgulho é tanto que ele diz, rico sou, e de nada tenho falta. Então quando a gente está cego espiritualmente, a gente não vê quando a presença sai. Você não sente, você está perdido nos seus pensamentos, você está perdido no seu próprio ego, no seu próprio orgulho, que você não vê a presença sair. E aí você só vai se aprofundando mais no abismo, como o evangelista fala hoje, na escola dominical, um abismo que eu chamo. E as igrejas, ao invés de te ajudar, estão sendo um confrontando com o outro. Ao invés de ajudar os irmãos também na igreja, como ele disse, que os irmãos são para ajudar o outro. Ou se eu falar, pastor, eu não vou conseguir pregar hoje, eu posso chamar alguém para poder ajudar, ou até meu esposo, passar a oportunidade. Só vou falar até aqui. Eu não consigo continuar, mas não é vergonha você assumir. E não é vergonha você pedir ajuda para ninguém também, não. Quando você se perde, às vezes você se perde no mundo, e às vezes você fica com tanta vergonha de voltar ali e pedir ajuda para alguém. Porque você pensa, eu saí porque eu quis. Então a pessoa não é obrigada a isso. Mas às vezes na palavra também, quando a gente busca, às vezes você não tem discernimento, você não sabe ali discernir ainda, mas você pode pedir ajuda para o pastor, ou até para mim também. Eu não entendo muito, mas o pouco que eu sei eu vou te ensinar. Não é vergonha pedir ajuda, a vergonha é você se afundar cada vez mais, sabendo que você tem irmãos na igreja, sabendo que a igreja é uma comunhão, é um para o. É como o sonho que eu tive há uns dias atrás, que eu falei aqui na igreja, na quinta-feira, no ciclo de oração, onde vinha uma escada muito grande, e ali havia tanto de gente subindo aquelas escadas, e só ele, o corpo que chegasse no topo, ia receber um prêmio. Só que ninguém chegava. Quando estava chegando no topo, o outro chegava e derrubava. O outro chegava lá em cima, o outro chegava
pode derrubar. E tinha aquele que não derrubou ninguém. E ele chegou quase no topo. Mas eles estavam assim, tão querendo ganhar aquilo que estava lá em cima, sendo que tinha para todo mundo que chegasse lá ia ganhar aquele prêmio. Mas estava pensando tão em si, em querer tudo para si, e nada dos outros, que não ajudou, derrubou aqueles que estavam chegando, ao invés de ajudar. E aquele que não derrubou ninguém, que não atrapalhou ninguém subir, mas também ele não ajudou ninguém, né? Às vezes poderia ter alguém ali com deficiência, podia ter alguém idoso, e que precisava de alguém para auxiliar e subir até o corpo. Mas não pensou nisso. Só pensou, eu vou subir, não vou derrubar ninguém. Mas também não vou ajudar. E a igreja é um conjunto, é para ajudar. Tem um grupo de jovens, tem um grupo de senhores, como a Helena falou. As jovens às vezes não têm muita experiência, mas tem ali uma senhora que pode vir auxiliar e orientar. Os jovens podem vir no pastor, como os obreiros também, e pedir auxílio. A igreja é um para ajudar o outro. Hoje de manhã eu ouvi tantas coisas dizendo sobre a casa do irmão Joãozinho, que fizeram a casa dele, sobre nós também, que ali nós fomos ajudados na construção da nossa casa. Então, dizer, eu não levo nenhuma palha para dizer assim, estou construindo minha casa e não fiz nada, e a casa já está crescendo, só com a ajuda da igreja, com a ajuda de irmãos que eu nem conheço, mas que são da igreja, e outros que não são, mas que deram a agir de ser da igreja para as outras pessoas que estão lá fora, não só aqui, mas a questão de que estão lá fora. E não sei como a igreja de Laodiceia, não ficar em cima do mundo. Ou é sim ou não. Ou você vem de uma vez, ou você fica com detalhes, sabendo que quando chegar lá, você não vai subir. E se chegar, vai ser naquele fogo de show. E às vezes eu falo assim, mas eu não tenho tempo. E eu sempre costumava dizer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso. Às vezes não dá nem para arrumar a casa. Como é que eu vou ler a Bíblia? Mas aí imagina você, naquele dia lá, o mundo, você queimando lá, aquele monte de gente sofrendo e gritando, e você tem ali o tempo para pensar, meu Deus, por que eu não li a Bíblia? Meu Deus, por que eu não jejuei? Então você está ali sofrendo, você tem tempo. Ou quando você está aqui lavando a louça, e aí você pensa, eu tenho que lavar a casa, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que tomar roupa, eu tenho que fazer almoço. Então quer dizer que você tem tempo para pensar nessas coisas, mas enquanto você está lavando, você não está fazendo oração? Não é a mesma coisa? Você não está usando o seu pensamento? Você pode pensar em outras coisas, por que não pensar em Deus? Né? A gente ocupa a mente da gente com tantas outras coisas e deixa Deus em segundo caso. Ou talvez nem em segundo caso. A gente deixa Deus lá no fim, quando você está lá no fundo do poço, talvez você lembre de Jesus. E você não precisa ser assim. Você entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você disse que entregou. Você foi ali e se batizou nas águas. E veio para a igreja e falou, entregando meu vida ao Senhor. Mas o primeiro problema que acontece, você recorre para Jesus, ou você tenta fazer de suas próprias mãos. Ou você pede ajuda para alguém que nem é cristão. Posso eu, sendo cristão, pedir ajuda no meu casamento para uma pessoa que não tem, que talvez não tenha uma vida bem estruturada, que é casada também, mas às vezes trai o marido, ou às vezes tem filhos e não está junto com o seu esposo. E o que eu vou querer ouvir daquela pessoa? Vou querer ouvir, separa, não tem mais solução. E se eu pedir ajuda para alguém da igreja, para uma irmã? Talvez até um jovem também, que às vezes tem sonhos e tem mais sabedoria do que alguns que já são mais avançados que ele. E aí, ele vai te dar um bom conselho. E a igreja é para isso. É para te aconselhar, é para te ajudar a levantar quando você cai. Porque a gente não se desvia apenas quando a gente vai lá e assume que está no mundo e não faz essas práticas. A gente também se desvia quando a gente se veste aqui na igreja comportada e quando chega em casa se veste como qualquer. Você também se desvia quando aqui na igreja você usa sua boca para louvar e quando chega em casa, quando chega em algum lugar, você vai falar mal de outras pessoas. Aqui em Provérbios,
16 diz assim: bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, como é que pode você, com a mesma boca que louvar, engrandecer o nome do Senhor, e ao virar as costas você já está falando mal de quem pregou, mal de quem cantou, ou de alguém que está do seu lado e você ficou conversando para sua atenção na palavra? E aí você vem para cá vazio e volta mais vazio do que você chegou. Você vem para escutar a palavra, preste atenção na palavra. E como eu disse também no ciclo de oração, a gente precisa ajudar o irmão em oração. Quando saber que alguém for pegar, e até alguém fica aqui no muro, você vem ver, o pastor vai pregar. Vamos então orar por ele. E coloque ele nas suas orações. A irmã vai pregar quinta. Então vamos fazer uma oração por ela. Porque quem vai receber a palavra é quem? Somos nós que estamos aí. Então a pessoa vem aqui para falar a palavra, e aí você está indo para você nem falou direito. Talvez esse nem está na Bíblia. Ou então poderia ser fulano, vai pregar melhor. Mas e aí, na sua casa? Você sabia que era eu que ia pregar, você orou por mim, para Deus me usar aqui? E para usar, para falar com você mesmo. Porque você pediu a Deus para me usar, eu vou fazer a palavra para você. Que talvez pode ser dura, mas como diz aqui mais à frente, diz que o Senhor, Ele corrige a gente porque a gente ama. Você não corrige um filho para ele ficar com raiva de você, não. Você corrige porque ele está no caminho errado. E você corrige por quê? Porque você ama, porque não quer ver ele sofrer. Porque é melhor você corrigir seu filho aqui hoje do que chegar mais à frente ele ser corrigido por alguém que você não conhece. Ou encontrar ele morto por aí, como eu vejo muitos jovens da minha geração, que tantos jovens que eu vejo sumiram, morreram. E eu pensei, meu Deus, poderia ser eu. Mas o Senhor me trouxe, o Senhor me resgatou. E eu estou aqui hoje. Mas se eu estou com certeza, a visão, que se eu não tivesse, ou se Jesus não tivesse me aceitado, não tivesse me chamado, eu não estava mais aqui. Não era para eu estar mais aqui. Pelo que eu vivi, pelo que eu passei, pelo que eu fiz, não era para ficar mais viva, mas o Senhor teve compaixão, teve misericórdia. E eu estava fria e morta, porque eu conhecia a palavra. Não como eu conheço hoje, não que seja muito. Mas naquele tempo eu ouvia por alto, e hoje eu já conheço. Então, o que eu conhecia, às vezes quando eu me vestia assim, aí eu saía na rua e encontrava um idoso com alguma mais de idade. E eu sentia vergonha. Mas a vergonha passava logo, a pessoa sumia aqui, aí eu, a cara voltava de novo, leva e continuava na mesma vida. Até que o Senhor me chamou. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, será que eu entreguei mesmo? Será que eu sou crente de verdade? Porque crente precisa buscar, ser cristão precisa buscar a palavra, precisa jejuar, precisa orar, sabe ser do mal. Porque o mundo oferece muitas coisas, e às vezes você está na igreja e você pensa que é uma coisa chata. Mas vê um pouco lá fora tudo que está passando. Se aqui é difícil, imagina fora da igreja como é para você. Muitas coisas que acontecem, nós aqui. Então nós estamos na igreja, entregamos nossa vida para Jesus. Entregamos de verdade? Será que entregamos de verdade? Ou não? Será que só foi o batismo para dizer eu sigo a Jesus, mas é de qualquer jeito? Eu sigo a Jesus do jeito que eu quero. Como a Maria falou. Não, você acaba com os pastores, né? Porque o pastor está aqui para te ajudar. Mas você também precisa ajudar o pastor. Aleluia. Ajudar os pastores. Você precisa ser contribuinte da igreja. Como foi dito também hoje na escola dominical, aquilo que você retribui, como diz o profeta, volta para você mesmo. Eu até comentei, acho que com o pastor esses dias, que meu esposo falava que eu tinha que ir no dízimo. Eu falei, mas é tudo tão contado o dinheiro, é tudo ali apertado, só para nem R$50. Aí o dinheiro foi que marcou, aí veio R$50 a mais. Eu falei, o dízimo que eu tenho que devolver. Aí quando depois ele
eles cortaram. E aí eu falei, eu não posso, você tem que tirar disso, né? E aí já estava tudo assim, eu hoje recebe já tudo contado na cabeça, já era tudo aquilo ali. E aí eu fiz o que tinha que fazer, tirei o dízimo e ainda sobrou para um dinheiro que me dava, que vinha mais para mim dar o dízimo. E aí foi cortado, mas ainda assim, com aquele pouco que eu recebi, que Deus me concedeu, eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, ser grato a Deus, como os irmãos dizem aqui, agradecer por tudo que Ele tem feito, que Ele ainda vai fazer, ajudar os irmãos em oração, ajudar o irmão a ser quente, não morno, a servir de verdade, ajudar em conjunto, ajudar em oração, aos jovens que muitos querem ser batizados pelo Espírito Santo. E aí você pode orar por aquela pessoa, para Deus usar, para o nosso também benefício e para o benefício de Deus também. Aleluia, Jesus. O verso 18 diz: aconselho-te que de mim um tesouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha na tua cabeça, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, assim, comprar ouro, já que eles diziam que era rico e que não precisavam de nada, mas esse ouro aqui, Jesus está falando de fé, de bondade, para ser rico de verdade, não rico de ouro, mas rico daquilo que Deus tem oferecido, da sabedoria, da graça, da bondade, da humildade, da compaixão ao próximo. E roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha na tua cabeça. Falta pureza, roupa branca, vestes brancas, falta pureza. Como eu disse, não adianta aqui na igreja eu me vestir toda comportada e quando chegar na minha casa eu me vestir de qualquer jeito. Porque já a pessoa está lá na minha casa de qualquer jeito, eu tenho uma vontade só porque estou na minha casa e chega alguém, acontece qualquer coisa que ele sai para fora. Ou se Jesus volta nem nessa hora. Espera aí, Jesus, eu vou trocar de roupa, botar uma roupa mais decente. Não vai dar tempo. É como diz aqui em Amós 5, no 18 ao 20, diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele urso. Ou como, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e luz, escuridão sem que haja esplendor? Então nós falamos, o Senhor vai voltar, está chegando o dia que o Senhor vai voltar. E muitos desejam que isso aconteça. Mas será que está preparado de verdade? De a pessoa chegar nesse dia e você não tem tempo nem para respirar, está dizendo que o homem está correndo aqui do leão, já encontra o osso, entra numa casa, coloca numa parede para poder respirar e é picado por uma cobra. Ou seja, não tem escape. Nesse dia não vai ter escape. Não tem nem como descansar. Não vai, nesse dia você não vai esperar o Senhor vir e ele vai chegar e falar, e aí? E você vai dizer, não, Senhor, porque eu não te entendi, eu pedi perdão, dá para o Senhor me esperar, dá para o Senhor esperar eu jejuar, dá para o Senhor esperar eu ler a palavra, dá para o Senhor esperar eu ir ali ajudar o meu próximo. Não vai ter tempo. Então, se for para fazer, faça agora. Se for para entregar sua vida ao Senhor, entrega de verdade. Entrega agora. O Senhor está esperando de você. Porque, como o evangelista falou mais cedo, tem coisas que é Jesus que faz, mas tem coisa que necessita a gente tomar um curso lá à frente. Né? Então, cadê a sua força? Peça ao Senhor que Ele dá. Endureça o coração. Esse dia do acaso, acho que ontem eu tive um sonho que eu estava em um quarto e tinha 2 homens orando, só que eu percebi que aquela oração deles estava estranha. E eu comecei a repreender o meu pensamento. E aí, ele veio para colocar a mão sobre minha cabeça, falando por mim, e eu falei, e coloquei a mão, e aí eu comecei a
repreender. Aí ele caiu no chão, endemoniado. E eu falava, saía, eu expulsava, e não saía. Aí eu falei, eu vou louvar. E aí eu comecei a louvar um ritmo. Pra ser sincero, eu não gosto. Porque é um ritmo que me faz lembrar de quando eu vivia no mundo. Então tem certos louvores que eu evito de cantar. Porque me faz pensar no mundo, me faz pensar no que eu vivi, que eu já fui, o que eu já fui, isso fica no passado. O que é importante é a pessoa agora e o que Jesus fez na minha vida. E então eu comecei a cantar música, essa música, eu não vou chamar de louvor, é música. E aí ele começou a sorrir pra mim. E eu falei, você gosta desse tipo de jeito? E ele ficava forte cada vez que eu cantava essas músicas. E aí eu acordei, na hora ele foi e segurou. Eu fiquei tão assim, pensando, meu Deus, ele voltou esse louvor da força pra ele ficar mais forte. E aí ele foi e segurou assim, e eu comecei a sentir aquela angústia, aquela agonia, e comecei a chamar meus irmãos e então eu acordei. E o que me fez ficar pensando, sabe? Porque Deus me mostrou isso. E eu não fiquei brava com o Senhor porque eu não consegui expulsar. Eu fiquei triste. Sabe por quê? Porque se eu não consegui expulsar, não foi culpa de Deus, não. Foi culpa minha, foi falha minha, foi falta minha. Porque se eu tivesse jejuado, se eu tivesse ali preparada, com armadura, espiritualmente dizendo, eu teria conseguido expulsar o demônio naquele homem, mas não. Eu fiz para ajudar ele cantando uma música que eu achei que estava chamando a atenção de Deus, mas que na verdade estava chamando a atenção do outro lado. Então o Senhor me corrigiu, o Senhor me chamou a atenção. E eu fiquei feliz porque aqui diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. E fala para a gente mudar, né? Para a gente reconhecer. Então eu fiquei feliz por Ele ter me corrigido. Mas triste por ter que me corrigir. Não precisa Jesus vir aqui e falar, você precisa jejuar, você precisa orar. Você já sabe, você entregou a sua vida para Jesus, você já sabia que você precisava buscar. Porque as coisas não vêm caindo do céu assim, não, você precisa buscar. Tudo é difícil. É difícil sim. Jesus não falou que seria fácil, não. Mas a gente precisa buscar. Tantas vezes o pastor fala, os pregadores falam sobre a busca, sobre a oração. E aí precisou Jesus me fazer sonhar para falar que eu preciso buscar mais. E precisava disso, não precisava porque eu já sei. Os problemas estão indo logo à frente. Se eu estou vendo os problemas, eu não estou orando. O que eu estou esperando de Deus? Ele venha fazer por mim? Não, porque isso não é Deus. Isso é eu que preciso buscar. E ele diz, eu repreendo e castigo todos os profanos. Ser pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Uma palavra bonita, mas se viveu, se foi em prática. Esses dias em casa eu estava cuidando dos meus afazeres, já estava de colocar o lugar para dormir, e fui pegar um balde de água lá fora. Foi então que eu escutei o Senhor falando. E por mais que o Senhor já tivesse falado comigo em outras vezes, dessa vez foi diferente, foi mais forte. Era como se alguém tivesse falado e falasse. E aí o Senhor disse, diz a eles que aproveitem essa chance, essa oportunidade. Porque hoje sou eu que estou à porta e bato. Mas está chegando um dia em que eles baterão e eu não abrirei a porta. E naquele momento a minha reação só foi chorar. Eu chorei porque foi preso nessa palavra tão grande. E
eu irei pro quarto e comecei a orar. Nem deixei os afazeres para orar. Eu faço depois, mas não é sempre que eu sinto uma coisa tão boa, e ao mesmo tempo eu tão pesada. E eu comecei a orar e falei, Senhor, como eu vou dizer isso às pessoas? Se ninguém quer ouvir, Senhor, a gente fala, eles não querem ouvir. Muitos vêm às portas, eu vi um rapaz que foi usado e falou assim, moço, Deus está te dando a última chance. Se você aceitar Jesus hoje, sua história muda, mas se você não aceitar, quando você vir ali, o inimigo vai aceitar a sua vida. E o rapaz agiu como, meu Deus, como era coisa normal. E ele não mudou do crime, ele foi. Sabe, meu Deus, não aconteceu com esse homem. Então, a gente fala muitas vezes, e muitas vezes também somos covardes, porque tem vezes que Jesus fala a gente fala e a gente não fala. Então, Jesus falou, mas eu não estou dizendo só para as pessoas que me servem. Eu não estou falando só para as pessoas lá de fora, não. Eu estou falando para as pessoas que dizem que me servem. E aí eu me saindo. Porque você dizer para uma pessoa lá fora que Jesus está voltando e que Ele está à porta batendo e que quer mudar a vida é mais fácil do que você falar com o irmão da igreja. Porque, meu Deus, você está na igreja há tanto tempo e precisa Jesus falar isso com a gente. Precisa Jesus falar isso que está na porta, assim que a gente já sabe. Aí vem um coração endurecido para a igreja. Talvez eu pedi perdão para alguém que está aqui. E aí vem palavra, e aí vem louvor, e o coração vem endurecido. E a falta de busca também endurece o nosso coração. A falta de buscar, a falta de orar, a falta de jejuar. E o Senhor está dizendo, eu quero entrar, eu quero mudar. E por mais que você tenha errado até aqui, porque a gente erra mesmo, a gente falha. Mas o Senhor está dizendo, hoje pode ser diferente. Você pode mudar hoje e deixar eu entrar de verdade, por inteiro. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei assim, Senhor, entra no meu coração, me muda. Eu falei, entra, Senhor, faz morar no meu coração. E Ele disse, filha, não tem espaço para mim. Ou seja, eu queria que o Senhor entrasse, mas eu me esvaziei. Então quando você vir, por mais que às vezes para algumas pessoas é difícil por conta de remédios e por causa da alimentação também, só que o culto, se é terça, quinta, sábado e domingo. Será que não dá para tirar pelo menos esses dias que a gente veio para jejuar, para vir para a igreja, para nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Deus e deixar que Ele faça morada e fazer diferente, porque às vezes a gente vê que a igreja está aqui louvando, está aqui adorando e quando chega em casa essa mesma boca vai lá conversando no WhatsApp ou às vezes vai conversando no Instagram, vai assistir televisão, às vezes dá atenção para pessoas que estão tão longe e sua família aqui tão perto, precisando, e você não dá atenção. Porque hoje o celular é guerreiro, a televisão é guerreiro. Ele toma o seu tempo. Ao invés do tempo você trabalhar, para ir em família e tirar o tempo para conversar, para jejuar, ou se for para assistir, que sejam juntos, e uma coisa que edifica. Não adianta você assistir uma coisa que vai te tirar ainda mais da presença de Deus, porque já é difícil. E você pedir para Deus, tape os meus ouvidos para as coisas do mundo e abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Jesus, tampa os meus olhos para que não veja as coisas do mundo, mas abre a minha visão espiritual, abre para que eu possa ver as coisas diferente e coloca guarda essa porta da minha boca. Para que não saiam palavras malditas, palavras que vão ferir, palavras que vão machucar, mas que vão ser palavras de ânimo, porque se não for para ajudar, irmão, não há
Aí imagina todo mundo sabendo porque você espalhou, ao invés de você ajudar. Ao invés de você ajudar, você espalha. Oh, meu Deus. Aleluia. No meu coração da palavra. Não sou eu que estou batendo na porta do Lord Jesus. Jesus que está batendo na porta do Lord Jesus. Deixa eu entrar aquele dia e eu falar que eu te conheço, porque eu estou fazendo de tudo para você depois da minha presença. Mas eu não seria sair. Se você sair daquelas portas e ficar na sua vida do mesmo jeito que você está, saiba que a minha mão não vai ficar sobre você. E o que acontece lá fora não será mais responsabilidade de Deus, será responsabilidade dos seus atos. Jesus está voltando. Os sinais estão indo para todo mundo. Só não está vendo o que não quer. Ou que está fingindo que não quer ver. Eu espero, até de mim mesmo, que a oração não seja da boca para fora. Que o louvor não seja só para ouvir, fazer aparecer. Mas que seja para louvar a Deus. Que o Senhor venha habitar em nossos corações e que a partir de hoje venha ser diferente. Que a partir de hoje, quando você lê a palavra, você entenda. Que Deus venha te dar um discernimento. Que Deus venha abrir os seus olhos espirituais. Para que vejas onde anda, onde ir e onde não. Falar e não falar. É como diz a palavra, seja pronto para ouvir, seja tardio em falar e seja tardio para ser. Muitas vezes somos tão ignorantes, muitas vezes deixamos a raiva tomar conta da gente, sabe? Mas esses dias, eu falo de mim mesmo, eu estava tão nervosa, irmãos. Eu estava com aquela ira dentro de mim, meu Deus, eu não conseguia ouvir ninguém. E aí, você tem vezes que Jesus deixa você passar por situações que é para você ter mais paciência. Às vezes eu estava ficando sem paciência, mas era Deus me mostrando para mim ter o autocontrole. Porque talvez eu não sei, mas talvez ali na frente vai acontecer algo que eu vou precisar ter muita paciência. Ter muita paciência e calma para saber como agir, para não estourar. Porque às vezes, dentro de nós, você ainda consegue se controlar, e às vezes você estoura com seus filhos ou até mesmo com seus pais, passa e depois volta. Mas nós somos cristãos e se a gente fazer qualquer coisa que seja, nós somos mal falados. Porque por mais que não pareça, tem alguém que se espelha em você. As crianças te veem louvando, às vezes você pensa, meu Deus, será que eu estou fazendo? Será que está tocando em alguém? Às vezes não precisa, irmãos, tocar em todo mundo, não. Uma pessoa que ouviu a palavra, uma pessoa que recebeu aquele louvor, já é muito para Deus. Porque a pessoa que ganha uma honra para Jesus, a felicidade que é. Eu falei esses dias para minha irmã, lá eu queria tanto voltar para a igreja, mas eu não tenho força. Eu queria que Jesus falasse comigo, sabe? Aí eu falei, você sente vontade de ir na igreja? Eu, sim. Você sente vontade de orar? Sim. Tem dia que fica com aquela vontade de ir na Bíblia. E você acha que Jesus está falando com você através disso? Isso que Jesus falou com você, você sente um desejo de ir na igreja? E Jesus te chamando. Na palavra, é Jesus falando com você. Não precisa diretamente ouvir a voz de Deus. Como o irmão falou ali ontem, é como ver. Você não vê, mas você está sentindo. Então não espere, às vezes a gente vai vontade de pegar todo mundo e colocar na igreja.
os parentes e amigos. Mas enquanto isso, enquanto também não temos essa autoridade, porque não adquirimos, por falta de busca mesmo, e de sabedoria, vamos estar orando. Tem pouca gente nega o jejum. Mas se a gente buscar, se a gente ir na casa das pessoas e falar da palavra de Deus, se ele não receber, você recebe de volta. Mal não vai te fazer, não, tenho certeza. Ele no seu trabalho, em qualquer lugar, fala de Jesus. E não tenha vergonha, não. Porque deixa, como Jesus falou, hoje eu estou à porta. Mas aquele dia, você baterá e eu não abrirei a porta. Então vamos levar a palavra e servir de verdade. Não ser morno, não ser frio, ser quente, ser sério, verdadeiro e fiel. Servir com sinceridade e levar a palavra, que esse é o dever de nós cristãos. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, para quem persistir, para aquele que hoje deixar Deus entrar no coração, é isso que temos. Nós vamos assentar junto com o Senhor. Os obreiros têm esse privilégio de assentar com o nosso Senhor. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Se sentir vontade de se acordar na madrugada e você não está sentindo o sono, vai orar. Glória a Deus. Busca o Senhor em todo o tempo. Porque em todo o tempo Ele vai estar aqui. Os ouvidos inclinados para ouvir a nossa voz. E por último, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é agradecer a oportunidade. Agradeço também ao pastor que me concedeu e ao Senhor por ter me dado a palavra. Eu estava com tanto medo e eu até sonhei com a palavra, mas eu fiquei com medo de falar, irmãos. Eu vou ser sincera, eu fiquei com medo de falar. E o Senhor disse: compartilha. Quer dizer que eu recebi a palavra e eu posso mudar a partir de hoje, e eu vou levar a palavra para que muitas outras pessoas também. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que Deus me abençoe.